A primeira execução registrada na Bíblia foi o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Entretanto, a morte de Jesus Cristo, baseada em falsas acusações e julgamento ilegal, foi a mais terrível execução de todos os tempos. Jesus já tinha alertado aos seus discípulos sobre a necessidade de sua morte como cumprimento das profecias. E Jesus avisa eles com segurança que, ao terceiro dia, ressuscitaria. Para Jesus, o plano de ir para Jerusalém estava muito claro. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus deixou bem claro as 3 etapas da sua entrega graciosa por todos nós. Ele sofreria ao ser entregue nas mãos das autoridades judaicas, seria escarnecido e açoitado ao ser entregue aos gentios e seria crucificado. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Percebendo que o governador, Pilatos, não ratificaria a sentença se não tivesse pleno conhecimento de causa, os líderes religiosos resolveram apresentar várias acusações de aspecto político contra Jesus. Se expusesse tão somente o aspecto religioso de sua queixa, ou seja, o suposto crime de autodominar-se o Messias prometido, o rei dos judeus, Pilatos não lhes daria atenção alguma. Então, primeiro acusaram Jesus de crime contra o imperador, apresentando-o como pretendente ao trono e como revolucionário perigoso. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Os judeus invocaram o artigo da lei, o 6º mandamento: não matarás. Além disso, quando Roma conquistou a Palestina, determinou que o Sinédrio até poderia condenar à morte, mas só poderia executar a sentença com autorização do governador romano, que na época era Pilatos. Em crimes de blasfêmia, e esta era a acusação religiosa contra Jesus, a lei não permitia apenas a morte do blasfemador, como também ordenava que fosse executada por apedrejamento. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Já a pena de morte dos romanos era por crucificação. Jesus teria de morrer pelas mãos dos romanos, para que se cumprisse o tipo de morte que ele mesmo havia profetizado. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus não somente ressuscitou, mas foi levado à direita do Pai, onde está e de onde virá depois para reinar na terra. Você está pronto para encontrar com o Senhor Jesus ressurreto e vivo? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus nos abençoe a desfrutar da presença de Jesus por toda a eternidade.